No dia 1º de julho, com o apoio do Sintufal, ocorreu uma palestra da professora Luciana Caetano no campus Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas. Estou publicando agora no Agreste à Esquerda o conteúdo da palestra dividido em 2 episódios. O tema principal é o projeto de lei 257, que caso vocês não saibam do que se trata, vão poder conhecer agora na palestra. Fique com a primeira parte. Que a gente compreenda que tem uma estratégia pelo próprio sistema capitalista que é o de fragmentar um movimento de classe trabalhadora para que as ações pareçam isoladas, que assim sendo a reação seja fragmentada. Porque se a reação é fragmentada, o enfrentamento fica fácil. Só que é importante a gente compreender que, no que diz respeito à relação de capital e trabalho, a gente só consegue um enfrentamento se a classe trabalhadora estiver unificada. Semana passada a gente participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que é exatamente falar sobre o SUAS, que está sob ameaça com as novas ações do governo federal. Mas, e novamente eu bato nessa tecla, é importante a gente compreender que existe um movimento que é maior do que o SUAS, do que a Previdência, do que o projeto de lei 257, do que o projeto de lei 4330, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Teve um seminário na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e aí um dos palestrantes falou exatamente o seguinte: existem hoje 40 projetos de lei, todos eles direcionados à classe trabalhadora, que vêm no sentido da precarização, do sucateamento, das relações de trabalho. Então, o que eu estou chamando a atenção é, nem sempre o que está acontecendo diz respeito diretamente, mas diz respeito a um outro segmento, e todo mundo junto está sendo afetado ao mesmo tempo, só que aí as ações parecem isoladas, mas elas não são. Na verdade, o que está em jogo hoje, não só no Brasil, mas nas economias capitalistas, é um movimento que vem com um olho compressor. Se vocês observarem nos telejornais, a França está vivendo isso hoje. Há uma perspectiva de que a jornada de trabalho aumente muito, ou seja, está em curso na França uma reforma trabalhista também que vem na mesma direção, a precarização das relações de trabalho. Se nós olharmos no final da década de 70 para os dias atuais, pouco a pouco, o que vem acontecendo continuamente, de uma forma sempre avançando nessa direção, é uma precarização cada vez maior das relações de trabalho, né? Com o processo de privatização, com o processo de terceirização. Cada vez mais há uma contínua perda de direitos trabalhistas que foram conquistados ao longo das décadas de 40, 50, 60, 70. E é por isso que eu queria fazer, antes de a gente começar já a tratar no 257, fazer algumas reflexões para que a gente compreenda, do ponto de vista histórico, como é que foi se dando esse momento. Desde, por exemplo, vamos pegar a Revolução Industrial. Você curta, porque aí a gente não tem tempo para tratar demoradamente sobre o processo histórico. Mas só para que vocês consigam reconhecer, ao longo dos últimos 2 séculos, como é que foi esse movimento de avanço e retrocesso do ponto de vista do trabalho. No século XVIII, Marx, eu acho que foi quem melhor tratou dessa relação capital-trabalho. Marx reconhecia que todas as relações de classe se davam através de proprietários e não proprietários dos meios de produção. Então, essa relação entre proprietários e não proprietários de meios de produção. E aí ele faz uma citação de Bernard de Mondeville no século XVIII. Século XIX, quando ele escreve o Capital, mas a citação, o livro de Mondeville é do século XVIII. E aí, segundo o qual, os pobres devem ser poupados da fome, mas devem receber apenas o necessário para a sua subsistência. Era o pensamento que predominava no século XVIII, no auge da Revolução Industrial. Via-se como pobre, como trabalhador, alguém que devia ser mantido no nível de subsistência. E aí ele faz uma transcrição direta do Mondeville. Ele diz assim, segundo Mondeville, a única coisa que pode tornar um homem trabalhador esforçado é um salário moderado. Um pequeno demais o desalenta. E um elevado demais torna-o insolente e preguiçoso. Então, essa era a lógica de como o trabalhador devia ser tratado. Ou seja, se você recebe algo mais do que a ração mínima para você trabalhar, você vai ser um subversivo. Isso não nos interessa. Essa era a lógica que prevalecia na época.
E aí, voltando ainda para Marx, tem uma coisa que o Marx fala, que para mim é mais atual do que nunca, que é mostrar a relação de subordinação do trabalho ao capital. Essa relação não é uma relação de forças iguais que está no mercado. Segundo Marx, é uma relação contratual entre duas categorias que não são mercadorias de mesma grandeza. A relação é uma correlação de força assimétrica. Quem tem vantagem é o capital. Assim, a relação do trabalho, na sua condição de subordinação, ela espera a tomada de decisão do investidor. E é o investidor que define a estrutura de produção e, a partir dela, o nível de ocupação que se dá no mercado. Se a gente não compreender que essa relação é uma relação de subordinação, a gente não vai estar atento para uma coisa que sai na discussão do programa do Michel Temer, que era uma coisa que ele fala naquela ponte para o futuro. Ele diz o seguinte, que uma das propostas do governo é fazer com que as convenções coletivas se sobreponham às normas legais de proteção ao trabalho. Quando você compreende que essa relação não é igual, não é equilibrada, quando você compreende que essa relação é assimétrica, é de subordinação, você compreende que destruir uma legislação, a CLT, que tem 73 anos, que foi aprovada em 1943, rasgar ela e dizer que os acordos coletivos podem se sobrepor a isso, significa você desconsiderar que essa relação é de subordinação. E mais ainda, que o Estado não está cumprindo o seu papel de proteger o lado mais fraco dessa cadeia, que é a classe trabalhadora. E aí eu estou provocando vocês para que vocês se apropriem disso e se posicionem adequadamente, compreendendo que essa é uma luta mesmo, que essa é uma luta de classe. Já percebeu, quando você falou que são várias ações bem sincronizadas, a gente deve perceber isso. Quando a gente percebe que eles lançam uma proposta, aprovam, que segmenta o mercado do seu grupo, da terceirização, e que termina abrindo precedente para trabalhadores. Aqui em Alagoas, o pessoal já está lá, já está feito um projeto de terceirizar atividades da educação, que é o merendeiro. 4330, foi o que eu falei, o projeto 4330 já foi aprovado na Câmara. Já está no Serviço Federal, todos os motoristas terceirizados, a cultura terceirizada, a segurança terceirizada, e aí o pessoal começa o efeito cascata e isso tem um efeito cruel, que é o efeito de fragilização dos movimentos sindicais. Porque na hora que você perde o vínculo com a instituição e você terceiriza, você não tem uma empresa empregadora, mas uma empresa agenciadora, que é apenas uma intermediadora de mão de obra. Você não tem, qualquer coisa que o outro faça, ele é subversivo e ele está fora. Então, é uma estratégia de capital do enfraquecimento da classe trabalhadora enquanto classe. Para você disputar um enfrentamento. Que as universidades perderam a força as instituições todas, não só as universidades. O pessoal não sempre tem segurança continua, empresa continua, motorista continua, professor continua. Então, só muito. Pois é, exatamente. A gente vai entrar mais a fundo, mais à frente. Peguemos o processo histórico. Na época da Revolução Industrial, o que estava no auge era o liberalismo econômico, que nasce com Adam Smith, com a riqueza das nações, e através do qual ele falava sobre a tal mão invisível que regulava o mercado. Então, havia uma lógica nos séculos XVII, XVIII e XIX, em que os mercados se autorregulavam e de que o Estado tem que ser mínimo para dar conta apenas das questões essenciais, de segurança, de organizar a sociedade, mas que a produção da economia, a produção de bens econômicos devia ficar do setor privado, e que o mercado ele buscava o seu equilíbrio automaticamente, porque todos buscavam maximizar sua margem de lucro e, desse modo, cada um produzia o que o mercado estivesse precisando. Essa era a lógica que predominou até a crise de 1929. Quando acontece a crise de 1929, os donos do capital se dão conta de que o liberalismo econômico não funciona e que eles precisavam da intervenção do Estado. Não que eles gostassem disso, mas eles percebiam que era necessário para que as economias capitalistas não entrassem novamente em crise. E aí é quando surge o keynesianismo, na década de 30, em 1936 é lançada a teoria geral da moeda e dos juros. Ao contrário de Marx, que achava que o capitalismo entraria em colapso mais cedo ou mais tarde, Keynes não. Keynes disse que o capitalismo tem salvação. Agora o Estado precisa intervir para salvá-lo. E aí, a partir da década, principalmente a partir da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, você percebe claramente, né, em todos os países capitalistas, uma forte intervenção do Estado. Alguns economistas chamam esse período, né, meados da década de 40 até meados da década de 70, ali a década de ouro, que é um período em que o capital se deixa regular. É o que nós também chamamos de capitalismo regular.
E foi nessa época que, em todos os países capitalistas, também houve essa regulação do mercado, ela contempla a classe trabalhadora, e com a participação de movimentos operários. Você pode ver que aqui no Brasil nasce a CLT, em 1943, mas antes disso já havia também um movimento de Getúlio Vargas tentando fazer uma conciliação de classe. E em outros países do mundo, as constituições as legislações vão buscando um amparo à classe trabalhadora e o capital vai se deixando regular por entender que essa intervenção do Estado era necessária. Isso caminha bem até meados da década de 70. Meados da década de 70 para o final da década de 70, o capital ele começa a se revoltar, se fortalece. Não sei se vocês lembram, mas tanto aqui no Brasil quanto em países desenvolvidos, há o surgimento dos grandes oligopólios redes, daqueles grandes conglomerados que começam a sentir necessidade de sair da fronteira nacional para poder continuar dando vazão ao seu processo de autovalorização do capital, de acumulação do capital. Então, quando na década de 70 você tem esse movimento do capital de sair das amarras do Estado e tentar, inclusive, com o apoio do Estado, migrar para outros territórios, quando isso acontece, você percebe claramente uma mudança do discurso que não era mais da intervenção do Estado. Mas também, ao contrário do liberalismo econômico do século XVIII, não era uma economia com Estado mínimo. Era uma economia sem a intervenção do Estado na produção de bens e serviços, mas com o Estado que regulamentasse o funcionamento das economias de modo a aumentar a segurança do capital no seu processo contínuo de autovalorização, seja no mercado financeiro, seja no mercado de bens e serviços. O consenso de Washington, em 1990, 89, 90, ele é, na verdade, já o resultado dessa compreensão de que as economias precisavam ir além fronteira e, mais ainda, que elas precisariam fazer com o apoio dos Estados nacionais. E aí o que elas buscam? Uma padronização de tudo, a padronização do consumo para aumentar a escala de produção, ou seja, a empresa que ela é monopólio nos Estados Unidos, ela quer ser monopólio em toda a parte do mundo. Ela quer vender Coca-Cola em todo canto do mundo, o jeans pode ser consumido em toda a parte do mundo, os enlatados em toda a parte do mundo. Ou seja, há uma padronização do consumo porque essas grandes organizações precisam aumentar a sua escala de produção para, com isso, aumentar o seu processo avassalador de acumulação de capital, seja no setor produtivo, seja no mercado financeiro. Qual é a orientação que acontece na década de 90 com o consenso de Washington? Olha, nós precisamos que vocês abram as fronteiras, a gente precisa que os Estados nacionais desregulamentem para permitir o deslocamento do capital, a gente precisa de flexibilização das relações de trabalho, e esse foi um ponto forte, que é isso que a gente vai tratar hoje. Então, essas orientações que são dadas na década de 90 com o consenso de Washington, elas vêm sendo amadurecidas desde o final da década de 70. E aí elas se transformam numa reunião, e aí vem com o consenso de Washington, que vem coincidir no Brasil com o governo de Fernando Collor de Mello, só que aí você já tem um processo de privatização com o governo de José Sarney, que era um pouco antes disso. Tudo isso afeta diretamente a classe trabalhadora, porque a privatização significa você demitir, o processo de demissão voluntária vai acontecer no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas o processo de privatização já estava em curso já no final da década de 80 no Brasil. O que eu estou querendo mostrar para vocês, o que parece hoje algo novo, é um movimento que vem se consolidando já faz algum tempo, tem mais de 30 anos. O que foi a década de 90, né? Se vocês se perguntarem do ponto de vista da relação de trabalho, você teve plano de demissão voluntária, a gente teve um processo brutal de privatização com empresas vendidas a preço de banana e financiadas pelo BNDES, a exemplo da Vale do Rio Doce, que descapitaliza também o Estado Nacional. E isso foi avançando com uma elevação significativa do grau de desigualdade social e precarização da relação de trabalho. Então, paralelo a isso, você tem processos de terceirização, inclusive no setor público, de toda ordem. Você pega grandes organizações, sejam elas públicas ou privadas, com muita gente vinculada a ela, de uma hora para outra você demite, terceiriza, diminuindo os vínculos e, consequentemente, alguns direitos trabalhistas, alguma proteção social que estava vinculado como plano de saúde, assistência social, transporte, enfim. Ou seja, alguns direitos que significavam proteção social, que estavam vinculados ao vínculo com essas grandes organizações, deixam de ser dado a esse trabalhador quando ele passa a ser terceirizado por uma agência intermediária somente. A gente tem uma inflexão da curva nos anos 2000, quando o Estado resolve elevar o gasto social numa perspectiva de reduzir a desigualdade social. Mas aí, novamente, você tem um levante do capital na perspectiva de você. Novamente, com o apoio do governo federal, você ter um processo de flexibilização dessas relações de trabalho na perspectiva de que
o Brasil seja produtivo do ponto de vista do capital. Ou seja, você precisa ter um ambiente que seja favorável a esse processo de autovalorização do capital. E aí, com isso, vem a aprovação de alguns projetos de lei, mesmo nos governos que são de esquerda. Tem uma frase do professor Márcio Postman, no livro que ele publica agora em 2015, Desigualdade Econômica no Brasil, que ele fala o seguinte, que os projetos de desenvolvimento das economias capitalistas, esses projetos vêm sendo subordinados a articulações políticas que são feitas para manutenção da governabilidade, o que é muito grave, porque em nome dessa governabilidade você sacrifica projeto de desenvolvimento que vem na direção de você proteger quem está na base da pirâmide. Vem, inclusive, na perspectiva de você sacrificar a classe trabalhadora, considerando que algumas das pessoas que hoje estão no Congresso Nacional, estão no governo, em qualquer esfera, às vezes vêm dessa base. E isso é grave. Ou a gente compreende isso e se posiciona, por isso que eu tenho um entendimento de que a classe trabalhadora precisa se organizar, independente de ser pública ou privada, estar no judiciário, na educação, porque se a gente não compreender que existem vários projetos direcionados a segmentos diferenciados, como se a ação fosse fragmentada, se a gente achar que é fragmentada, se a gente se fragmentar também no movimento, a gente não vai conseguir fazer esse enfrentamento. A gente só vai conseguir fazer esse enfrentamento se a gente se colocar como classe trabalhadora, independente de ser público ou privado, de ser educação, saúde ou judiciário, porque a luta é uma só. E porque, estrategicamente, as ações são segmentadas para que o enfrentamento seja fácil de ser feito, né? Seja pelo governo, seja pelo capital. A financiarização da riqueza nunca cresceu tanto nas economias capitalistas como hoje. E aí o que a gente chama de financiarização da riqueza? À medida que você tem uma elevação de taxa de juros, você tem um deslocamento de riqueza para a financiarização em detrimento da produção de bens e serviços, o que acaba escasseando e elevando preços desses bens e serviços que deveriam estar sendo ofertados. Ou seja, o capital ele busca rentabilidade, seja no circuito DMD', que o DMD' é produção de bens e serviços, ou DD', que é a financiarização, pura e simplesmente. E aí esse capital está sempre buscando alterar a legislação na perspectiva de lhe dar mais segurança para fazer esse circuito no mercado internacional sem interrupção, de forma sempre contínua. A gente não consegue intervir sobre a legislação que regulamenta o mercado financeiro. Agora, eu acho que a gente precisa se organizar enquanto classe trabalhadora para, pelo menos, assegurar os direitos trabalhistas que estão postos até hoje. Se unir com outras categorias para dizer assim, não, os direitos que foram conquistados precisam ser preservados. E o projeto 257, que é esse que a gente vai tratar hoje, assim como outros, assim como o 4330, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai se votar ainda no Senado, e outros tantos que estão por vir, porque tem mais uns 38 para serem encaminhados, pelo que eu soube, eles todos vêm na direção de precarizar cada vez mais a relação capital-trabalho, a relação Estado-trabalho. Então, é importante que a gente esteja atento, faça esse debate, faça essa discussão, porque como ficar ouvindo, a gente vai ser atropelado por todo mundo que pessoa que está acontecendo. O projeto 257, a proposta dele é de negociação com os Estados para reescalonamento da dívida pública. Então, qual é a proposta do governo? Olha, a gente diminui em 40% as parcelas dessa dívida, mas em contrapartida, vocês fazem um ajuste fiscal, 80% dele direcionado à classe trabalhadora. Então, essa é a proposta do governo federal. Aí o governo federal diz assim, olha, a gente já está fazendo o dever de casa, agora a gente precisa que estados e municípios façam o seu dever também. Qual é o tamanho da parcela hoje de amortização mais juros da dívida pública do Estado de Alagoas? 68 milhões. Está 55 aí, mas eu já atualizei. Hoje está 68 milhões de reais por mês, o que dá 824 milhões ao ano. O nosso estoque da dívida hoje está entre 10 e 11 bilhões de reais. É mais do que o somatório da execução orçamentária do Estado de Alagoas. Qual é o objeto de sedução que o governo usa para seduzir os estados a assinarem esse projeto? Primeiro, uma carência. E segundo, uma redução da parcela de 40% com o aumento do prazo. Óbvio, se você tem uma dívida, você aumenta prazo, você diminui parcela. Só que isso, para quem está na gestão hoje, não significa nada, porque essa dívida não é do gestor atual, é do Estado. Então, quem paga o preço? É a população, porque na hora que você aumenta o prazo de uma dívida que já é muito alta, a tendência é que os juros da dívida fiquem avolumados. Desde quando aumentar prazo de dívida com a taxa de juros muito alta é interessante? Para quem vai receber, mas para quem está pagando, não. Então,
Só que, do ponto de vista político, para quem está na gestão, significa você poder gastar mais com outras coisas e você ficar bem na fita. Mas não me parece uma atitude de um bom gestor fazer um rescalonamento de dívida, ainda mais com a contrapartida que está sendo dada, que é um ajuste fiscal que vem exatamente trazer para a classe trabalhadora uma fatura muito alta. Então, o que é que o governo propõe? O objeto central não parece ser o rescalonamento da dívida dos estados, mas um avanço de uma precarização das relações de trabalho, que já avançou no setor privado e agora ameaça chegar no serviço. E aí eu cito também a 4330, que ela vem no sentido de terceirizar atividades fins, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. E o que me preocupa com relação à terceirização de atividades fins é que, acima de tudo, você compromete, dada a rotatividade, a qualidade dos serviços prestados. É você, numa escola, você contratar professor terceirizado, é no hospital você contratar médicos de forma terceirizada. A terceirização, o vínculo dela não é com a instituição, é com a agência de intermediação. E a rotatividade muito grande faz com que você, inclusive, especialmente na educação e na saúde, que são setores que você precisa de uma acumulação de conhecimento para que você, cada dia, melhore um pouco mais a qualidade desse serviço, você tende a piorar, porque ele nunca se acumula, você está sempre trocando servidor, seja o médico, seja o professor. São duas dívidas que o Estado Nacional hoje tem com a sociedade brasileira, é saúde e educação. Então, exatamente na saúde e educação, você permitir que as atividades FIIs sejam terceirizadas, é você dizer assim, olha, eu não me importo com um usuário desse serviço, porque ele é pobre, então isso não é nossa responsabilidade. Então, isso é grave, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista social. A precarização da relação de trabalho em atividades FIIs, em saúde e educação, eu acho mais grave do que qualquer outra, pelo significado que isso tem do conhecimento acumulado, pela experiência de trabalho. Você ter alguém que trabalhe, por exemplo, em laboratório, trabalho ambulatório também, trabalho ambulatorial, e a gente que está em sala de aula sabe do que significa essa rotatividade. Não é bom. Do ponto de vista da construção, não é bom. Ela é muito ruim. Você compromete muito a qualidade desse serviço. Mas isso é o que está posto, porque o governo acha que serviço público é só uma questão contábil. Vai muito além disso. Bom, quais são os termos, quais são as condições do auditamento dessa dívida? Que, como já falei, está em 10 bilhões a dívida hoje, com parcela de 55, não é 55, é 68. Eu baixei um relatório da Secretaria da Fazenda, já estava em 68 milhões. E a execução orçamentária toda do governo por ano não chega, fica em torno de 8 bilhões, é 7,8 bilhões, eu coloquei 8 para arredondar. Então, só para a gente ter noção da proporção do quanto hoje a dívida pública representa do orçamento, da execução orçamentária do Estado de Alagoas. São 824 milhões anualmente que a gente tem que desembolsar para a União a título de amortização e juros. O auditamento consiste na ampliação do prazo de amortização, são mais 240 meses, né? Seria mais 20 anos aí de amortização de dívida, com a redução das parcelas, obviamente. Mas isso está condicionado a, dentro de 24 meses, ele cumprir com isso que a gente está vendo aí, para os estados e para o DF, Distrito Federal. Não conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título ressalvados as recorrentes de atos derivados de segredo judicial ou as previstas na Constituição. Limitar o crescimento de outras despesas correntes, exceto transferências a municípios e PASEP, avaliação da inflação, ou seja, toda despesa do setor público, seja no Estado ou no município, ela estaria condicionada ao IPCA. Seria só nem o crescimento vegetativo, que é o de 1%, está concedido aí. Então, a ideia é que nesses 24 meses você não tenha nenhum aumento de despesa, nem em contratação de pessoal. Vedar a edição de novas leis ou a criação de programas que concedam amplo incentivo ou benefício de natureza tributária ou financeira. Suspender a demissão, contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições recorrentes de vacância, aposentadoria ou falecimento. Ou seja, eu só posso contratar uma pessoa se alguém for aposentado, ou se houver falecimento. Do contrário, nesses próximos 24 meses, nem saúde, nem educação, nenhum outro setor público teria o direito de fazer nenhuma nova contratação. Ou seja, você manter, mesmo que a população cresça, mesmo que a demanda cresça, você não poderia, por nada, a partir do momento que você assina esse contrato, fazer qualquer admissão. Limitar o limite, inclusive. Reduzir em 10% despesa mensal com cargos de livre provimento.
em comparação com o mês de junho de 2014. Os cargos comissionados teriam que ser reduzidos, além de você não poder contratar mais pessoas. Isso em relação a 2014, não em relação a hoje. Ou seja, pegar o que se tinha em 2014 e redução de 10%. Significa que o que foi adicionado nesses últimos 2 anos também está fora do cálculo. No artigo 4º, instituição do regime de previdência complementar, que eu acho mais grave ainda quando você vem tratar de previdência, porque o governo, além de aumentar a alíquota de arrecadação, tanto para servidor quanto para patronal, está ali, ó, 11%, elevação das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores, de 11% para 14%, e patronal de 22% para 28%. Podendo ser implementada gradualmente em até 3 anos, até atingir o montante necessário para saldar o déficit atuarial. Reforma do regime jurídico dos servidores ativos. Na União já foi feita essa alteração. Né? Então, quem entra hoje não entra mais pelo regime jurídico único, já entra pela CLT, pelo regime seletício. Então, o que a União quer é que o Estado também faça isso. Então, quem entrar hoje ainda está prevalecendo o regime jurídico único, mas a ideia é que isso caia. Reforma do regime jurídico dos servidores, ativos e inativos civis e militares, para limitar os benefícios, as progressões e as vantagens ao que é estabelecido pelos servidores da União. É isso que eu falei, nós já temos isso, mas o Estado não. Impõe outras medidas de ajuste fiscal compatíveis com o superávit primário, mas que interferem na autonomia dos Estados no que tange à gestação orçamentária. Há um conceito técnico que nós economistas chamamos de tripé neoliberal. O que é o tripé neoliberal? O tripé neoliberal ele passa a ser difundido no final da década de 80, década de 90, e ele consiste em superávit primário a qualquer preço, meta inflacionária, e aí a gente percebe que na economia brasileira isso foi se dando paulatinamente, e você ter uma moeda forte, uma taxa de juros elevada também. Então, para a gente, qual é o grande problema que está aí? É que o governo está usando uma dessas penas, que é o superávit primário, para fazer um ajuste fiscal. Só que se você olhar toda a proposta do governo com relação ao ajuste fiscal, 80% dele vem na direção da classe trabalhadora ou na base da pirâmide social com a redução do gasto social. O que é mais grave é que nos últimos anos a gente conseguiu reduzir o índice da população que vive abaixo da linha de pobreza exatamente pela elevação desse gasto social. O que significa que esse recuo pode colocar o país novamente no mapa da fome, como estava há bem pouco tempo atrás. Há 6 anos atrás nós ainda estávamos no mapa da fome. Conseguimos reduzir de 92 para hoje, para 2014, em 4,2% a proporção da população que está abaixo da linha de pobreza. Abaixo de 5% você já sai do mapa da fome. A gente ainda tem hoje 4,2% da população vivendo em situação de extrema pobreza. As medidas que estão sendo colocadas hoje vêm na direção de você voltar para os indicadores anteriores, para os percentuais anteriores. Isso me preocupa do ponto de vista social, principalmente para estados pobres como Maranhão, Piauí e Alagoas, porque são estados que concentram pobreza. Mas tem uma publicação que ele fez em 2014, que é A Vez dos Intocáveis. É uma publicação que foi feita pela Fundação Pessoa Abrão. O Márcio é o presidente da Fundação Pessoa Abrão. É meu orientador, inclusive, no doutorado. E aí ele fala o seguinte, que 8 em cada 10 pessoas que saíram da condição de extrema pobreza são do Nordeste. 8 em cada 10. Ou seja, 80% das pessoas que saíram da condição de extrema pobreza são das regiões do Nordeste. Bom, como o Nordeste tem a pobreza concentrada em Maranhão, Piauí e Alagoas, significa que qualquer recuo na direção de políticas públicas voltadas para a redução da pobreza vai afetar enormemente o estado de Alagoas, porque a gente não tem uma estrutura produtiva diversa, sofisticada e dinâmica como o estado de São Paulo. Grande parte da renda circula aqui. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nessa palestra que eu fiz a semana passada na Assembleia Legislativa, vocês viram aí que a execução orçamentária do estado de Alagoas, do governo do estado, fica abaixo de 8 bilhões de reais. A Previdência Social, só a Previdência, anualmente, ela joga no estado de Alagoas 6,2 bilhões de reais, só a Previdência. O Bolsa Família, 820 milhões de reais. Esses dois juntos somam 7 bilhões de reais. É quase o somatório da execução orçamentária do gasto governamental no estado de Alagoas. Isso sem falar em outros benefícios. A Previdência é 6,2 bilhões. E o Bolsa Família dá uns 820 milhões de reais. Os dois juntos são 7 bilhões de reais exatamente. Então, que são jogados no estado de Alagoas anualmente.
que é quase igual à soma de todo o gasto governamental. Um outro dado relevante, só para vocês refletirem sobre a importância da Seguridade Social no estado de Alagoas, ou do gasto social, a Previdência é 50% dele. Hoje, o estado de Alagoas tem 508 mil beneficiários da Previdência. Pela RAIS, nós temos hoje 514 mil pessoas com carteira assinada, ou seja, o número de pessoas aposentadas, o número de pessoas beneficiárias da Previdência é quase igual ao de servidores com carteira assinada. Só para a gente ter uma noção do que o não reajuste da Previdência, como está posto, pode afetar enormemente a dinâmica da economia desse Estado. E aí, são números preliminares para a gente ter noção do que os ajustes que são postos, que estão sendo apresentados hoje, representam para um Estado pobre como o nosso. Quais são as vantagens apresentadas aos Estados? A princípio, a redução, como eu tinha falado, de 40% do valor das parcelas mensais, que é o principal mais juros, que está em 68 milhões de reais. No prazo de 24 meses, desde que o montante de todos os estados não ultrapasse 160 milhões de reais para a União, ou 2 bilhões ao ano. Essa redução está condicionada aos seguintes resultados: redução de 20% da despesa mensal com cargos de livre provimento em comparação com 2014, limitação das despesas com publicidade e propaganda a 50% da média dos empenhos efetuados em exercícios anteriores. A título de amortização, fica a União autorizada a receber bens, direitos e participações acionárias em sociedades empresariais controladas pelo Estado e pelo Distrito Federal. O Estado de Alagoas é complicado porque a gente já privatizou quase tudo. Até a Petrobras, até a Eletrobras, que a CEAL já foi dada para a União. Ou seja, nós não temos muitos mais ativos, alguns estados ainda têm, nós não temos mais. Ou seja, se essa dívida por alguns estados podia ser amortizada a parte dela com os ativos, o Estado de Alagoas não tem mais porque nós já entregamos todos. Produban não existe mais, CEAL não existe mais. Tem a Casal, não sei se alguém quer porque está falida, né? Dizem que o passivo dela é maior do que a perspectiva dela de ganhos nos próximos 10 anos. Então, não sei se interessa ao governo, à União receber a Casal como moeda de troca, mas o fato é que nós já privatizamos tudo, não temos muito mais do que dispor para amortizar essa dívida. Que aí ela está colocando isso como uma possibilidade. Assim, olha, se você não tiver dinheiro para me pagar, tudo bem, vocês me pagam com ativos, com empresas, com algum estatal. O Estado de Alagoas me parece que não tem mais nada. Bom, em resumo, do ponto de vista do trabalho, esse projeto de lei não é um evento isolado, como eu já falei anteriormente, ele faz parte de um conjunto de ações. São vários projetos de lei que estão em curso para serem aprovados, para serem negociados. Não sei se tem espaço para negociação. E aí, qual é o mecanismo que a gente tem de tentar barrar um pouco isso? É tentar os sindicatos se organizarem para pressionar as bancadas, né, os parlamentares do Estado, para que esses projetos não sejam aprovados na Câmara dos Deputados nem no Senado. Nessa audiência que teve na Assembleia, o Paulão estava, tinha uma outra, acho que a Jo, não conheci nesse dia, não a conhecia, que fez a chamada, e tinha o Rodrigo Cunha, que é aqui da Arapiraca também, que também estava lá. Mas assim, a gente precisa cada vez mais fazer esse debate com os parlamentares e, inclusive, com ameaça de dizer assim, olha, ou vocês barram isso, ou nas próximas eleições a gente vai dar resposta nas urnas. E a sociedade precisa fazer esse debate, a gente precisa conscientizar as pessoas da importância de classe trabalhadora estar unida, seja qual for o segmento, porque não importa se a gente é público ou privado, se é federal, se é estadual, se é municipal, a classe trabalhadora é uma só, porque as leis elas vêm segmentadas propositadamente para evitar um enfrentamento massivo com a classe operária. Então a gente precisa se apropriar dessas informações, fazer o debate, se posicionar politicamente, compreendendo que se a gente não reagir, isso vem como um rolo compressor, porque já está vindo, e não está vindo de hoje, isso está vindo de muito tempo. A França está aí, que é um país muito mais desenvolvido, com uma população que é muito mais atuante politicamente, e eles estão passando por cima como um rolo compressor. Não acredito que vai demorar muito a gente perder direitos trabalhistas importantes, que tem mais de 73 anos aí que estão assegurados, e na hora que eu vi aquela ponte para um futuro, com essa frase, as convenções coletivas podem se sobrepor a direitos legais, eu fiquei preocupada, porque significa você rasgar a Constituição, pegar o papel pecado e jogar em cima da classe trabalhadora. É isso que está posto para mim. Tem outros elementos, como aqui o projeto, né, no plano Temer, mas assim, eu acho que são elementos que estão naquele documento e que certamente vão compor outros projetos que serão encaminhados nos próximos dias
para serem aprovados, e é importante que os sindicatos façam esse debate. O que me preocupa é que os sindicatos estão cada vez ficando mais fragilizados, à medida que você tem um aumento do desemprego, à medida que você tem um avanço da terceirização, à medida que você tem a gente teve uma desmobilização muito grande, e eu penso que esse momento, o que eu vejo de bom nessa crise toda política é a sociedade, de algum modo, estar despertando e indo para as ruas e conseguindo fazer esse debate, ainda que de forma incipiente, mas eu acho que isso tende a crescer. Então, acho que cada um de nós tem essa responsabilidade de assumir o seu papel, de se apropriar, de se empoderar de tudo que está posto e ir para as ruas, porque não há outro... A gente só tem dois modos, ir para as ruas e ir para as urnas. De outro modo, a gente não consegue fazer esse enfrentamento como ele precisa ser feito. A gente sabe disso, mas se a gente chega com justiça salarial hoje, a gente é ameaçado se a gente chegar aí a começar a dar pobreza. E agora já tem investimento legal para as pessoas podem incluir no futuro. Pois é, esse é outro projeto que foi aprovado aqui em Alagoas, né? Eu sangro quando eu lembro disso, assim. Eu fico muito triste em ver como as coisas vêm sendo encaminhadas. E é por isso que eu falo, a gente tem que ir para as ruas mesmo. Porque, de outro modo, em casa, vendo TV, sentada no sofá, a gente não vai conseguir resolver as coisas que estão em curso. E não se engane, o capital ele não vai se contentar com o que está posto. Ou seja, quando eu falo da padronização, padronizar tudo, inclusive a legislação. Ou seja, a mesma multinacional que atua na França, na Alemanha, na Inglaterra, ela atua no Brasil. Ela não quer legislações distintas, ela quer o mesmo padrão de legislação, de modo que para ela seja fácil se deslocar de um canto para o outro, sem ter que alterar muito seus contratos. Então, isso para mim está muito claro. E isso não é de hoje, isso fica mais claro cada vez mais à medida que o Estado se coloca a serviço do capital, dando a ele a segurança necessária para o seu processo contínuo de autovalorização. E aí tem uma coisa que Keynes fala, que é possível você ter equilíbrio econômico mesmo com desemprego. Ou seja, a empregabilidade, o pleno emprego não é uma preocupação nem do Estado, nem do capital. Porque você consegue sobreviver e se autovalorizar apesar do desemprego. Então não é uma preocupação. É uma preocupação nossa quanto classe trabalhadora. Mas não do capital, nem do Estado. Não é mais do Estado. Talvez tenha sido em outra época, em que você tinha figuras com outra ideologia. Na época do Brizola, e que tinha umas figuras que eu acho que ainda tinha. Mas hoje, com o que eu vejo com essa matéria-prima que está aí, a gente precisa, mesmo a esquerda, às vezes ela, para manter a governabilidade, ela compromete projetos que são importantes, que são de proteção à classe trabalhadora, e um exemplo muito claro disso é o 257, que foi encaminhado no governo do PT, que eu lamento muito, porque eu sou de esquerda, e eu fico muito triste quando eu vejo a esquerda encaminhar um projeto de lei como 4330 e 257. Infelizmente, eu tenho que admitir que esses dois projetos foram encaminhados pela esquerda no Brasil. O que me dá a clareza da subordinação de um projeto de desenvolvimento a uma situação política para manter a governabilidade. O Estado perdeu seu protagonismo no final da década de 70 e mais ainda escancarou na década de 90. O Consenso de Washington, a partir do momento que foi feita a abertura comercial e que houve alteração de legislação para facilitar, para inclusive acomodar legalmente esse capital no seu processo de deslocamento, o Estado foi perdendo a sua autonomia e foi se subordinando a esse capital. Então, cada vez mais, os grandes conglomerados são eles que assumem esse protagonismo e o Estado, inclusive, compromete projetos importantes do desenvolvimento com sustentabilidade. Tem uma frase que eu ouvi algum dia e me lembro, e eu acho que ilustra bem. Você quer o mel e você mata as abelhas. Então, nós somos as abelhas operárias. E aí parte dela vai ser sacrificada no processo porque ela não interessa mais ao capital. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2012 até os dias atuais, eu penso que entre 16 e 20 mil pessoas foram dispensadas do setor sucrocoleiro. Houve fechamento de unidades e eles se deslocaram para lugares em que a produtividade era mais alta, seja pelo solo, seja pela estrutura aeroportuária, seja, enfim. Porque o que move o capital é isso, é só a sua margem de lucro, é só o seu processo de autovalorização. O capital em si ele não tem escrúpulo, ele não tem sensibilidade. Essa é a lógica do capital. E eu não condeno por isso, eu condeno o Estado, na hora que o Estado perde de vista o seu papel, de proteger o elo mais forte dessa cadeia. Então, a minha pergunta é, o que é que o Estado de Alagoas vai fazer com pessoas que foram
sacrificadas durante anos no setor sucroalcooleiro, já tem mais de 40 anos, são analfabetas ou semi-analfabetas, e que esteticamente ela não serve para vender roupa no comércio, porque ela não tem a estampa que o mercado pede para ela fazer esse tipo de serviço. E aí você tem um problema social que o Estado precisa resolver. Então, na hora que o Estado não ignora isso e não entende que isso é responsabilidade sua, aí a gente tem, do ponto de vista social, o aumento da violência, o aumento da crise, o aumento do crime. Você tem um desdobramento disso é muito maior do que a gente consegue alcançar à primeira vista. Os efeitos da miséria, da extrema miséria das pessoas que são expulsas do mercado de trabalho desse modo, elas não têm nenhuma alternativa, porque elas não vão ser inseridas no mercado de trabalho formal. São pessoas com mais de 40 anos, analfabetas, pobres, desprovidas de tudo, inclusive de esperança. A violência está posta. Não tem saída. Isso é grave.